O mundo responde muito mais ao que você acredita profundamente do que ao que você deseja superficialmente. Uma pessoa boa pode ter excelentes intenções. Ela quer prosperar, quer ter um relacionamento saudável, quer construir uma vida melhor, mas, lá no fundo, pode carregar crenças inconscientes como: não sou suficiente, tenho medo de errar. Se eu tiver sucesso, as pessoas vão me julgar. Não mereço receber mais. Essas crenças acabam sabotando suas próprias ações. Enquanto isso, uma pessoa considerada ruim pode não carregar tantas dúvidas internas. Ela pode simplesmente decidir agir. Isso não significa que ela esteja certa moralmente. Significa apenas que existe menos conflito interno impedindo suas ações. Existe uma pergunta que muita gente faz, e talvez você já tenha feito também. Por que parece que pessoas ruins conseguem tudo o que desejam, enquanto pessoas boas vivem enfrentando dificuldades? Por que algumas pessoas mentem, manipulam, passam por cima dos outros e mesmo assim prosperam, enquanto outras, que são honestas, gentis e tentam fazer tudo certo, parecem estar sempre lutando para sair do mesmo lugar? Será que o universo favorece pessoas ruins? Será que ser bom atrapalha a vida? A resposta pode ser muito diferente do que imaginamos. Na maioria das vezes, a questão não está em ser bom ou ruim, mas no estado interno que governa nossas ações sem percebermos. Hoje vamos entender como a culpa, o medo e o funcionamento do cérebro podem determinar os resultados que cada pessoa obtém na vida. Uma das coisas mais importantes que precisamos entender é que o cérebro não trabalha baseado no conceito de justiça. O cérebro trabalha baseado em sobrevivência e coerência. Ele tenta transformar em realidade aquilo que considera familiar. Se você passou anos ouvindo frases como dinheiro é difícil, quem tem sucesso se torna arrogante, não chame atenção, é melhor ficar na sua. Seu cérebro cria uma programação, e toda programação gera comportamentos automáticos. Imagine duas pessoas. A primeira pensa: eu consigo aprender, posso tentar. Se eu errar, melhoro. A segunda pensa: e se eu fracassar? E se der errado? E se me criticarem? Fisicamente, o cérebro reage de forma diferente. Quando o medo domina, a região chamada amígdala cerebral fica constantemente em alerta. O organismo interpreta até mesmo oportunidades como possíveis perigos. A pessoa procrastina, desiste rápido, evita agir, se retrai, não porque é incapaz, mas porque seu cérebro está tentando protegê-la. Agora chegamos a um dos pontos mais importantes: a culpa. Muitas pessoas carregam culpa sem perceber. Elas se sentem culpadas por descansar, culpadas por dizer não, culpadas por pensar em si mesmas, culpadas por prosperar mais que outras pessoas. E essa culpa cria uma contradição interna. Conscientemente, a pessoa diz: eu quero crescer. Mas inconscientemente existe uma voz dizendo: se eu crescer, estarei sendo egoísta. Então o cérebro cria sabotagens, a pessoa perde oportunidades, adia decisões, não termina projetos, tem medo de se expor e muitas vezes nem percebe que está fazendo isso. Isso acontece porque, em muitos casos, elas possuem uma característica específica. Elas não se questionam tanto, não pedem permissão para existir, não ficam esperando aprovação. Elas simplesmente agem. Enquanto uma pessoa dominada pelo medo pensa 100 vezes antes de dar um passo, a outra já deu 10 passos. Isso não é uma defesa de comportamentos ruins, porque agir sem ética também traz consequências. Mas é um convite para entender algo importante. A autoconfiança e ausência de culpa produzem movimento, e movimento produz resultados. Muitas pessoas boas confundiram bondade com anulação pessoal. Aprenderam que ser bom significa agradar todo mundo, aceitar tudo, colocar todos na frente, esquecer de si mesmas.
Mas isso não é bondade. Isso é abandono de si próprio. O ciclo funciona assim: medo, paralisação, pouca ação, poucos resultados, frustração, mais medo. E o ciclo se repete. Com o tempo, o cérebro fortalece esse padrão. Ele passa a acreditar que esse é o funcionamento normal da vida. Mas a boa notícia é que o cérebro possui uma capacidade chamada neuroplasticidade. Isso significa que ele pode ser reprogramado. Novos pensamentos criam novos caminhos neurais. Novas ações criam novas experiências. Novas experiências criam novas crenças. O cérebro aprende pela repetição. Cada vez que você escolhe agir de forma diferente, mesmo que pareça pequeno ou desconfortável, você enfraquece um padrão antigo e fortalece um novo. Pense em uma trilha no meio de uma floresta. Quanto mais você passa por ela, mais aberta ela fica. Já uma trilha abandonada começa a desaparecer. Com o cérebro acontece exatamente o mesmo. Os pensamentos que você alimenta diariamente se tornam o caminho mais fácil para sua mente percorrer. É por isso que sua realidade não muda em um único dia, mas pode mudar completamente ao longo do tempo. Quando você muda a forma de pensar, muda a forma de agir. Quando muda a forma de agir, muda os resultados que obtém. E quando os resultados mudam, sua mente finalmente passa a acreditar que uma nova realidade é possível. A transformação verdadeira não acontece em um momento de motivação. Ela acontece nas pequenas escolhas repetidas todos os dias, até que aquilo que antes exigia esforço se torne parte natural de quem você é. Talvez a pergunta nunca tenha sido: por que pessoas ruins conseguem tudo? Talvez a pergunta correta seja: quais estados internos estão conduzindo cada pessoa? Porque uma pessoa boa, dominada pela culpa e pelo medo, viverá limitada. E uma pessoa ética, mas emocionalmente fortalecida, terá muito mais capacidade de construir a vida que deseja. A vida não está pedindo que você deixe de ser uma pessoa boa. Ela está pedindo que você abandone o medo de existir. Que pare de pedir desculpas por ocupar seu espaço. Que pare de acreditar que precisa sofrer para merecer coisas boas, porque bondade não é fraqueza. Humildade não é se diminuir, e prosperar não é algo que precisa gerar culpa. Quando você aprende a alinhar suas intenções, suas crenças e suas ações, seus resultados começam a mudar, e talvez a maior descoberta seja esta: o seu maior inimigo nunca foi o mundo lá fora, mas as histórias invisíveis que você aprendeu a repetir dentro da própria mente. Deixe seu like e siga para mais.